Mas veja só, eu aqui, tá, pra provar que eu não sou somente o Pink aqui do Pink Cérebro nessa relação. Também sou cérebro. Porque olha só, eu falei que eu achava que o motivo pro Zema não estar retirado a candidatura já, dado que no cenário atual ele não tinha chance pra nada, é que se viesse algum meteoro em cima do Flávio, e eu falei, esse meteoro ele poderia incluir Michele e Nicolas, ia estar um pessoal assim aguardando. E veio, né? Ou ainda não acho que é um meteoro grande o suficiente para justificar o Zema entrar, mas baita meteoro e que já pode inviabilizar a candidatura do Flávio, se é que já não estava pelos áudios. Você acha que pode inviabilizar a candidatura do Flávio? Ou melhor, inviabilizar a vitória do Flávio. Não a candidatura, a vitória do Flávio. Sim. Mas pelo seguinte, né? A gente sabe que a diferença entre Flávio e Bolsonaro em 22 foi de menos de 2%. Então, cada migalha de apoio conta, né? Tanto é que você vê o Flávio fazendo todos esses acenos de pele da misoginia, de tentar se moderar um pouco, não ser tão radical. Ele sobe no caminhão de som naquela manifestação, a última que teve na Paulista, que reuniu 60 mil pessoas longe daquele auge dos milhões que o Bolsonaro colocava. E ele sobe lá no caminhão e fala com orgulho porque foi o Bolsonaro que colocou o Bolsa Família com R$600. Então, assim, é esse clima dele ali, né, tentando falar, cara, da última vez foi por menos de 2%. Eu preciso de todo mundo da última e mais um pouco. Então, a situação já estava complicada. Vieram os áudios para o Vorcaro, e aí os trackings, as pesquisas começaram a colocar, dependendo da pesquisa, 3% de pontos de vantagem para o Lula, dependendo de 5, 6. Então, assim, ali talvez já tivessem inviabilizado uma vitória. Agora, meu amigo, que é onde o Flávio precisa de apoio, principalmente entre o voto no Nordeste, o voto feminino, e onde a Michele mais tem penetração política, é justamente no voto feminino evangélico de Norte, Nordeste, Centro-Oeste também bastante, né, os 5 do Brasil. No Nordeste ela tem particularmente força? Eu não sabia disso. Assim, afastado das capitais que ela tem mais... Ela tem uma penetração muito grande nos interiores do Brasil. Eu tenho um amigo que o pai dele faz ralis, organiza, assim, dos maiores do Brasil, grandes ralis. Caramba. E vai, assim, pro interior do Mato Grosso, interior da Bahia, né? Vai assim. Esse meio hobby de milionário, que às vezes reúne um monte de milionário lá e ele é um cara que organiza isso, né? Esse pai do meu amigo. E aí o meu amigo, ele... Você vê que o cara é bem relacionado, hein? Se não tiver doação pra gincana, eu vou dizer que tem alguma coisa errada aí. É verdade, eu tenho que correr atrás disso. Você tem que correr atrás dos amigos. Meu amigo, quanto tempo a gente nos fala? São amigos do pai de um amigo meu, então eu vou ter que chegar assim, opa! Primo do primo do primo é primo. E veja só, esse meu amigo, né, dado que o pai dele ele trabalha lá organizando isso, ele, desde pequeno, ele vai em muitos desses ralis, e assim, é uma coisa bem roots, assim, então o cara pega, vai pro interior, eu falei, interior do Mato Grosso, da Bahia, às vezes vai até pra outros países aí, ficando na América Latina, né, e ele fala, por exemplo, que quando ele chegou no interior do Mato Grosso, ele às vezes via as mulheres falando mais da Michele Bolsonaro em alguns lugares do que do próprio Bolsonaro. As mulheres evangélicas. No interior do Mato Grosso, as mulheres evangélicas. Ele falou que ele foi em algumas cidades ali no interior e que tem isso mesmo. A Michele, ela colou essa imagem nas... O Antum, ele fala que são as mulheres de saia longa, né? As mulheres de saia longa, é verdade. As evangélicas. Então, assim, é um tipo de voto que vai fazer uma diferença ferrada pro Flávio. Não é que a Michele tem que tirar 20% do eleitorado do Flávio, mas ela não precisa. Pra ela inviabilizar a vitória do Flávio, precisa tirar... Se a cada 10 pessoas que iam votar no Flávio, 2 a Michele impediu de votar, já acabou, entendeu? Então, esse que é o negócio. E ela sabe disso. E ela é ardilosa. Ela faz aquele jogo meio feminino, assim, de se pagar de inocente ao mesmo tempo que tá com veneno ali no discurso dela e sabe, meio que tirando o corpo assim e falando, que quis ajudar, mas então você fala, estarei aqui torcendo, sabe, de um jeito meio assim, meio passivo-agressivo, e ela sabe o que ela tá fazendo e colocou a faca no pescoço do Flávio, cara. Eu acho que agora, pra ficar pior pro Flávio, não sei, talvez só o Nicolas que fosse pior assim, e olhe lá, porque o Nicolas ainda tá numa demografia, eu acho que até a demografia que a Michele atinge talvez seja até mais essencial. Eu acho que o Nicolas não vai fazer nada, e eu acho que o Nicolas é, digamos assim, a eminência parda oculta de todas essas coisas aí. Ele não vai, ele próprio, se colocar em nenhuma circunstância contra o Flávio publicamente. Não acho que ele vai fazer isso mesmo. Eu acho que o Nicolas, ele é o cara que... Ele fica ali, entendeu? Vai todo mundo pular de paraquedas e ele fala, vamos, ele fica, entendeu? Todo mundo pula. Aí foi o Zema, ele, boa, Zema. Aí foi a Michele, ele, opa, tô aqui. Esse molequinho aí é sabido pra essas coisas.
Mas de fato, foi um vídeo bem forte, assim. Ela fez esse vídeo e tá tendo repercussão, teve muita gente a favor dela, os comentários são majoritariamente positivos para ela. Agora ela não digo que se desdisse, mas ela falou, não, eu tô com o Flávio, não sei o que, mas é aquela coisa, né? Tô com o Flávio, mas me respeita. Tô com o Flávio, mas me respeita. Você sabe o que tá acontecendo, né? De uma maneira geral, assim, resumindo a situação do Flávio. O Flávio tá sendo amplamente questionado na sua liderança por todo mundo. São vários atores políticos agora que estão com a faca no pescoço do Flávio. A gente viu, por exemplo, recentemente, chegamos a comentar aqui na live, o Ciro Nogueira. O Ciro Nogueira dizendo que não ia apoiar, que ia tirar o apoio do Pepuni, que tem mais de 100 deputados, se o Flávio não tivesse um outro comportamento. Aí a gente viu, antes disso aí, esse processo do Zema, que beleza, se desgastou por conta de questões internas do partido, mas de qualquer maneira é uma figura relevante aí na disputa presidencial e se colocou contra o Flávio. Aí nós vimos também agora a Michelle. Então, assim, já são 3 atores políticos relevantes que estão se colocando contra. E isso tudo é faro de fraqueza, é sinal de fraqueza. Quando você sente o cheiro da fraqueza, aí você vai lá e toca o sujeito na barriga, que é o que tá acontecendo com o Flávio. Ele tá fraco, desde o negócio do Vorcaro... Sangue na água. Sangue na água, os tubarões estão chegando. Desde o negócio do Vorcaro, não tem uma pesquisa que mostra mais o Flávio conseguindo vencer o Lula no segundo turno. O Flávio está com dificuldades sérias de aparecer melhor do que o Lula no segundo turno. E, veja, é uma questão também, não é uma fotografia, é uma questão potencial. Potencial. Porque se a gente olha as pesquisas que envolvem Renan e Lula no segundo turno, geralmente o Lula está na frente. Só que, potencialmente falando, nós temos um deslocamento a favor da candidatura do Renan. Por exemplo, nesse gráfico aí. Vamos comentar esse gráfico. É um gráfico bem relevante. Aqui tem o tweet do Riso. Intenção de voto para presidente, poder data, né? Aí você veja, isso aqui no segundo turno, cenário 3. O que acontece no cenário 3? Você tem uma queda ali do branco nulo de 2 pontos percentuais e uma subida do Renan de 2 pontos percentuais. E o Lula isso. Saiu agora, então, essa de junho. Saiu agora. E o Lula se mantendo 45. Bom, tem uma diferença? Okay. Obviamente tem uma diferença aí de 7 pontos. Não é uma diferença desprezível. O que ocorre é que você tem uma grande quantidade de gente ali no branco nulo e do não sabe. São 17 pontos percentuais do branco nulo e não sabe. E a queda do branco nulo transferiu diretamente pro Renan. Porque poderia ter feito o contrário, né? Poderia transferir, sei lá, 1 ponto pro Renan e 1 ponto pro Lula. Mas não, são os 2 pontos transferindo diretamente pro Renan. Ou seja, a tendência, se você for olhar esse gráfico com malícia, no segundo turno, o desconhecimento do Renan, se ele for ao segundo turno, obviamente será esmagadoramente menor, porque tá aí. Não vai ter esses 14 branco nulo de desconhecimento. Não, mas eu vou te falar, não existe hoje no Brasil 38% de brasileiros que conheçam o Renan. Ali já é uma galera que vai votar em qualquer um contra o PT. Exato. E essa subidinha foi, eu acho que esses 2% aí, se não que for somagem de conhecer. erro, eu acho que foi isso, exatamente. Exatamente, que passaram a conhecer. Mas ele estando no segundo turno, é todo o voto contra o PT, mais o voto contra o PT de gente que hoje não conhece, que está ali no branco nulo não sabe. Se se confirma essa tendência desse branco nulo não sabe ir para o Renan, a gente só precisa ganhar mais 7 pontos percentuais. Só tem 7 pontos percentuais. E está se disputando 17. 17. Então 17 para 7. Não é difícil. Mesmo que o Lula suba 1 ou 2, ainda assim você tem, sei lá, 8 ou 9 para disputar, sendo que o desconhecimento dele é maior. E sendo que essa lógica que nós estamos mostrando aqui já não é a lógica que impera na pré-candidatura do Flávio Bolsonaro. A lógica que impera na pré-candidatura do Flávio Bolsonaro é inversa. Ele está perdendo essa vantagem no segundo turno e a cada pesquisa que sai mostra que ele perde a vantagem. Portanto, o diagnóstico de que realmente a candidatura dele se torna inviável para vencer a do Lula e a candidatura da terceira via, especialmente do Renan, se torna viável para vencer o Lula, é um diagnóstico correto. Não é propaganda, é a realidade. Sim, e é importante, ali mostrou aquele 14% de não sabe, esses 14 já conhecem o Lula, mas não conhecem o Renan ainda, em grande medida. Então, é difícil que o Lula ele aumente muito isso aí ou dispute aqueles 14%. Exatamente, ali. Todo mundo já sabe quem é. Então, interessante, hein? Está se formando um clima, meus amigos, grandioso, tá? Acho bem legal isso aí que tá acontecendo. Eu também não achava, eu tô até
meio incrédulo, assim. Eu vou lá, posto o vídeo no Instagram, o pessoal segue. Aí vejo aqui, vem a pesquisa, aí vem a Michelle, nossa camisa 10, ajuda aí pra caramba. Tá se formando um negócio, aquele Goldlock scenario, né? Tudo tá convergindo assim, tá interessante isso aí. Tá interessante, tá interessante. Tudo está convergindo. Vamos reagir a alguns trechos do vídeo da Michelle? Vamos ver o vídeo da Michelle, reagir a alguns trechos do vídeo da Michelle. Vamos ver alguma coisa da Michelle, vamos lá. Voltando ao Flávio, telefonei para ele, tentei algumas vezes, mas ele não atendeu. Algumas horas depois da postagem, ele retornou a ligação. Mas, sinceramente, para falar o que ele me falou, seria melhor se ele não tivesse ligado. Ele foi muito ríspido, me desrespeitou e me maltratou ao telefone. E eu não tinha feito nada contra ele. Ele disse que seria melhor eu ficar fora das decisões do partido. Disse que eu havia chegado ontem e não entendia nada de política. Diante dessa humilhação, eu disse a ele que estava tudo bem. Entendi que ele não queria o meu apoio ou que este era insignificante. E então eu me recolhi. Fiquei na minha e assim permaneço. Eu sou presidente nacional do PL Mulher. Fui convidada pelo meu marido e pelo presidente Valdemar. Eu percorri o Brasil inteiro, instalei diretórios em todas as 27 unidades da federação, ajudei a eleger 1.005 mulheres em 2024, um aumento de 45,8% em relação a 2020. Mas para ele e alguns que o cercam, eu não entendo de política. Tudo bem, eu me recolhi. E desde esse dia, ele não me procurou mais. Eu também não procurei, porque estou respeitando o que ele falou, e é só isso. E tem um insight que os novos clássicos fizeram uma live hoje, falaram isso, e é importante reparar nisso. Ela trata como mérito o aumento do número de mulheres por si só, como se isso necessariamente significasse que o número de parlamentares bolsonaristas aumentou, o que não é verdade. Os parlamentares que poderiam ter sido eleitos, homens bolsonaristas, podem ter, pela influência da Michelle Bolsonaro, o PL Mulher, agora não são homens, são mulheres eleitas. Mas isso por si só não mostra que ela aumentou as fronteiras de parlamentares eleitos. Mas ela tá preocupada em aumentar as fronteiras das mulheres. Ela tá preocupada em aumentar a fatia dela de um mesmo bolo. Mas você pensa, ela trata isso como uma vitória por si só, o que não é, né? Sim, então, sim, assim, é meio, né, jogando ali com a regra debaixo do braço ali. É porque, assim, esses caras todos da direita bolsonarista, eles não têm consistência ideológica em relação a nada, né? Inclusive essas pautas de costumes que eles tanto abrem a boca pra falar qualquer coisa. O próprio Flávio, cara, apoiou o PL da misoginia, que é um PL, assim, criminoso, que busca censurar a livre expressão dos homens. Então, assim, eu acho que esses caras não estão nem aí pra isso. Eles têm uma mentalidade muito estranha. A direita brasileira, por conta de ser tão burra e por conta de não ligar, ela sempre é refém dos pensamentos que a esquerda produz, porque ela mesma não produz tanta coisa. E tinha uma diferença quando o professor Olavo estava vivo. Quando o Olavo de Carvalho estava vivo, e antes do final dos anos finais, que ele começou a ficar muito, não digo gaga, mas ele estava falando muita merda, né? Quando ele estava no prime dele, assim, e nem tinha o movimento bolsonarista, ele exercia ali uma certa influência geral sobre a direita. Então, este tipo de coisa, por exemplo, de uma figura política ficar se regozijando porque colocou um monte de mulher, ou do Flávio apoiar o PL da misoginia, isso era de mais difícil de acontecer, porque ele colocava ali o báculo da autoridade espiritual, intelectual, e ele ia guiando as pessoas. Com a morte dele, não. Agora virou terra de ninguém. Então, eles não têm a menor ideia do que eles estão fazendo, em termos ideológicos. Ele vai fazendo isso aí e acabou. Vamos ver o que o Kim Paim falou. Nicolas já é o grande perdedor da rodada. Todo esforço caiu com a movimentação precipitada da Michelle. Isso é muito bom. A Beyoncé de Ouro Preto. Muito bom. Vai ter que recalcular a rota. KKKKK. Olha, eu não acho que o Nicolas foi o grande perdedor nisso aí, não. Acho que ele só tá ganhando. Por enquanto, ele não colocou o dele na reta. Perdendo, o grande perdedor. Isso aí é wishful thinking do nosso ratinho querido Kim Paim, que está, obviamente, levantando aí a bola do Carluxo, né? Que essas posições todas refletem o entendimento do Carluxo. Mas assim, é treta na família, né? Mas, bom, vamos ver então mais reações. Eu sou da galera. Mais reações ao vídeo da Michelle. Mais reações ao vídeo da Michelle. Bom, agora o Rodrigo Constantino. Vocês queriam afastar Michelle, Nicolas, Caiado, Zema, eu... Oh.
O ego é um negócio assim incrível. Vocês queriam Michele, Nicolas, Caiado, Zé. Eu. Constantino, as pessoas não estão preocupadas com você. Não estão, esquece. Já foi a sua época de glória, já foi. Isso está no passado, nunca mais há de retornar. E às vezes penso sobre as atitudes de algumas pessoas da política brasileira, né? Assim, Getúlio Vargas, Lacerda, eu também. E às vezes eu fico pensando, sabe? Eu fico refletindo sobre... Só pessoas muito importantes, assim. Somos todos traidores. Agora fiquem aí com Alan dos Santos, Paulo Figueiredo, Kim Paim, André do Prado e Ciro Gomes. Sabor direita, boa sorte. Bom, basicamente é um ressentido falando aí das questões pessoais dele com o bolsonarismo. Mas assim, o Constantino é um cara que... Eu acho que o Constantino, em 10 anos, ele vai sumir mesmo. Tipo, sumir, eu acho que ele vai desaparecer. Ele será basicamente completamente relevante. Tipo aquele Evandro Sinotti. Você lembra o Não Senhor Comuna? Claro, lógico que lembro. Baitas lives, ele foi o primeiro grande lacrador pra cima dos comunistas da internet brasileira. O Não Senhor Comuna, né? O Não Senhor Comuna, o livro de refutação do marxismo. As pessoas falavam do Evandro Sinotti. Que você vê que alguns dos bolsonaristas mais rasos intelectualmente hoje, o conjunto de referência deles resume a o Não Senhor Comuna do Evandro Sinotti e aquele primeiro congresso do Brasil Paralelo. E até hoje é a mesma coisa, é aquelas mesmas duas referências tá até hoje. Isso é verdade, isso é verdade. E aí ele sumiu, pode ser, pelo que você me falou, você acha que o Rodrigo será tipo um Evandro Sinotti. Bom, aqui nossa, a gente tá vendo o Rodrigo Constantino fazer propaganda para Renan Santos, é isso mesmo? É isto mesmo que nós estamos vendo? Rodrigo Constantino fazendo propaganda. É mesmo? É. Parem de repetir esta ladainha de que Flávio é o único capaz de derrotar Lula. Está ficando claro que Flávio é, talvez, o único capaz de não derrotar Lula num segundo turno. O PT está adorando isso tudo e por isso mesmo deve estar guardando sua munição mais pesada. Correto que o PT deve estar guardando a sua munição mais pesada, é isso mesmo. E correto que a candidatura do Flávio é bastante inviável para derrotar o Lula no segundo turno. Dito isso, em quem no escurinho da urna Rodrigo Constantino há de votar? Eu acho que é Zema. É Zema. Hoje seria Zema. Hoje não vai estar lá. E aí eu acho que, aproveita que o muro tá baixo. Ele vai chegar assim, vem pra cá. Mas assim, ninguém tá muito interessado no Constantino. Ele se tornou realmente uma figura... Eu vi o Renan responder dizendo que ele seria um ótimo capacho. Foi triste. E agora vamos fazer uma análise um pouco mais extensa sobre esta notícia que o antagonista colocou aí. PT pretende usar vídeo de Michele para minar voto feminino de Flávio com as honras. Carlos Henrique, faça uma análise daquela bem didática, bem redonda. Vamos ler este bacana aí. PT pretende usar vídeo de Michele para minar voto feminino de Flávio. A ideia de integrantes do partido é fazer montagem com as falas da ex-primeira-dama para macular a imagem do senador da República. Ou seja, não é nenhum vídeo vazado, é o que ela própria postou, vai ser usado. O vídeo publicado por Michele Bolsonaro nas redes sociais nesta quarta-feira, ou seja, ontem, deve ser uma das principais peças de campanha eleitoral do presidente Lula que busca a reeleição. Integrantes da sigla já discutem como utilizar o vídeo para macular a imagem de Flávio Bolsonaro, tanto no horário eleitoral gratuito, quanto nas inserções em rádio e TV que o partido terá direito durante as eleições deste ano. Minha gente, o PT planejando usar o próprio horário eleitoral para passar o vídeo da Michele. Se isso aqui for verdade, vai ser um negócio, assim, psicodélico. Como mostramos, a ex-primeira-dama divulgou uma série de vídeos que totalizam 27 minutos em suas redes sociais, nos quais criticou o tratamento dispensado a ela por Flávio. Nos vídeos, Michele afirma ter sido desrespeitada pelo senador e que foi tratada como se fosse uma idiota. Nos vídeos, ela classificou como humilhação o tratamento dado a ela pelo filho do ex-presidente. Ele foi muito ríspido, me desrespeitou e me maltratou ao telefone e eu não tinha feito nada contra ele. Ele disse que seria melhor eu ficar fora das decisões do partido. Disse que eu havia chegado ontem e não entendia nada de política, disse a Michele. Diante dessa humilhação, eu disse a ele que estava tudo bem.
Entendi que ele não queria o meu apoio, ou que este era insignificante, então me recolhi, complementou ela. É justamente este trecho que o PT agora pretende utilizar nas peças publicitárias da campanha do Lula. A ideia, a priori, seria mostrar que, por mais que o Flávio faça acenos ao público feminino, a conversa com Michele revelaria o verdadeiro Flávio. Além disso, o PT deve utilizar a resposta inicial de Flávio ao episódio, quando ele nas redes sociais disse que nada iria abalar, pois era dia de jogo no Brasil. Aí, que foi quando ele falou, hoje nada me aborrece, hoje nada nem ninguém me aborrece, foi o que ele falou lá. A ideia também é satirizar o slogan Meu Amigo Flávio com essas inserções. Diante da crise e ciente da possibilidade de aumento da rejeição do voto feminino, o filho do ex-presidente também foi às redes para tentar amenizar a situação. Ele pediu desculpas à madrastra, mas em um tom que deixou dúvidas. Na carta, o Flávio disse que era casado há 16 anos e que era a mulher da vida dele, que jamais faria isso com a Michele. Em nenhum momento ofendi, agora aspas do Flávio, hein? Em nenhum momento ofendi ou tive a intenção de ofender a Michele, só fiz em um momento, se o fiz em algum momento, mais uma vez peço desculpas. Tenho por ela respeito e reconhecimento pelo trabalho no PL Mulher, pelo cuidado com meu pai e por tudo que representa para o Brasil, declarou Flávio. Aqui, senhoras e senhores, eu acho que é importante a gente usar esse momento para falar o seguinte, já vamos esquecer essa história de que o que motivou esse vídeo da Michele foi aquela questão no Ceará, porque eu acho que a gente não falou desse contexto. No vídeo, a Michele diz que o que motivou esse vídeo e o episódio que fez o Flávio destratar ela foi a questão no Ceará. Eu não sei, Bruno, você consegue achar qual é a chapa que estava fechada no Ceará? Que ia ser o Ciro Gomes de governador, o pai do André Fernandes, que pelo PL, porque o André Fernandes hoje é o principal deputado federal eleito pelo PL no Ceará, seria um dos senadores, e teria um outro cara que é meio de centrão, meio junto do Ciro ali, que seria o outro senador. Porque o que aconteceu? E aí, o que rolou no Ceará lembra um pouco o que aconteceu em Santa Catarina, porém com o outro final da história, tá? Que é o seguinte, o que aconteceu em Santa Catarina? Vamos dar mais um passo para trás, aqui que a gente gosta de digressões. Santa Catarina, quem é que estava fechado para serem os dois indicados lá? Carol Detone e o Espiridião Amin. Seriam os dois senadores lá. Espiridião Amin do PP, salvo engano, um partido mais de centro, mais fisiológico, porém o Espiridião sempre foi um cara de direita e sempre foi um amigo de longa data do Bolsonaro. E a Carol Detone, que é a deputada federal eleita pelo PL em Santa Catarina de maior expressão. Que já foi do MBL. Olha aí. A Carol Detone, ela é do PL Mulher e ela recebe um grande apoio da Michele. Carlos Bolsonaro decidiu sair das terras cariocais, ir para Santa Catarina para concorrer ao Senado. Logo, Espiridião Amin ou Carol Detone teriam que sair. Lá nessa disputa, quem é que acabou saindo foi o Espiridião Amin. Então, assim, teve a treta, a Michele chegou a se envolver, trocaram indiretas, né? O Carlos Bolsonaro chegou a publicar um negócio de quem se vende por verdinhas, um negócio assim, indireta pra Michele, como se ela estivesse se vendendo. E aí, nessa queda de braço, quem caiu foi o cara mais do centrão, o Espiridião Amin, que provavelmente era a vaga do governador, e aí, normalmente, eles fecharam que uma vaga para cada estado bolsonarista do Senado, uma ia ser do governador do estado, salvo engano, ou do partido, sei lá, e a outra era do Bolsonaro. Então lá caiu o lado mais centrônico, né? O Espiridião Amin do PP manteve a Carol Detone, da turma das mulheres de saia longa, a tribo da Michele, e quem entrou nesse cabo de guerra aí, centrão caiu, de um lado veio os filhos, do outro a Michele, conseguiram pegar as duas vagas. No Ceará a história foi diferente. No Ceará, entre esses três polos, que veio ali uma coisa mais fisiológica, mais centrão, o dos filhos do Bolsonaro e da Michele, quem caiu foi a Michele. Na chapa lá, com o Ciro Gomes sendo governador, pegaram um cara pra ser senador, que é um cara lá de um partido centrão, não sei se você achou aí. Qual? Vê qual que era a chapa que eles estavam formando no Ceará. Que ia ser Ciro Gomes, que é governador, pra senador, uma das vagas ficou com um cara meio de centrão, e a outra vaga ficou com o pai do André Fernandes, que é do PL, e que tem a maior aliança com os filhos do Bolsonaro. E que eles rifaram o Eduardo Girão. Rifaram o Eduardo Girão para governador, mas para senador lá ia vir uma mulher do PL, que era a indicada da Michele. Então, no Senado, ela já se ferrou. Tanto é que eu acho que isso para ela é muito mais importante do que apoiar o Girão, porque o Girão não ia ter chance mesmo. O Ciro já vai passar pro segundo Girão turno. Que já foi do MBL. Olha aí. Então, assim... Você vê quanta gente já foi do MBL. Então, assim, porque, vejam só, minha gente, no Ceará,
A Michelle disse que ela queria apoiar o Girão no primeiro turno, mas é muito difícil o segundo turno no Ceará não ser entre Ciro e PT. Então não faz sentido a Michelle mover mundos e fundos para poder não votar no Ciro no primeiro turno, para no final, no segundo turno, votar no Ciro Gomes de qualquer jeito. Isso tem a ver mais com o Senado no Ceará, em que a Michelle perdeu a indicada dela, do que com o governo do Ceará, entendeu? E aí é uma situação que já vem se arrastando, e se a gente... Vamos digredir mais ainda. A Michelle, quando o Tarcísio foi colocado para escanteio, e o Tarcísio foi colocado para escanteio porque o Flávio chegou, a Michelle perdeu o que talvez seria a vaga dela na vice-presidência. Desde aquela época, ela ainda não aceitou isso direito, entendeu? Então ela fica cutucando, porque se vai que o Flávio sai e aí tenta fazer uma chapa aí com o Zema ou com o Caiado, entendeu? Porque ela já tem a vaga dela no Senado do Distrito Federal, entendeu? Então ela fica nesse joguinho. Para resumir toda a história, é mais ou menos esse negócio aí. E aí, veja só, agora a situação complica, porque o que o Flávio vai fazer? O Flávio chegou e falou, se ofendi, peço desculpas, mas a vaga no Senado do Ceará não falou nada. Então não vai se resolver só com desculpa essa história. Um dos dois vai ter que ceder. Se o Flávio cede, ele mostra que se a Michelle fizer pirraça, ele é um líder fraco e cede. E aí o que impede ela de fazer pirraça de novo? O Nicolas pegar e, pô, o cara tá fraco, é assim, vai lá, bate nele, ele cede a aliança no Estado. E aí, se ele não ceder, querendo ou não, vai ficar um desgaste e a Michelle não tem por que recuar, porque ela já tem a vaga dela. Então, a situação, no geral, a minha é essa aí. Agora, uma pergunta. Primeiro, você fez uma análise maravilhosa, brilhante, fez um arco super explicativo, deu pra entender perfeitamente o ponto. Uma pergunta mesmo. O Ciro Gomes está disposto a fazer palanque para Flávio Bolsonaro? Eu acho que antes de toda essa briga, ele estava mais disposto, assim, quase que fingir que não vê, e estava ignorando, poupando algumas críticas. Agora ele já não está mais poupando críticas, não. Não está poupando críticas a Flávio. Nem a Flávio. Antes então, ele estava meio... Então o Ciro no Ceará, ele vai para um caminho de, digamos assim, de terceira via. Ele não vai apoiar ninguém, é isso? É porque no isso Ceará... Isso porque no Ceará o cirismo é mais forte que o bolsonarismo. Eu sei, eu não estou dizendo que não é. Eu sei que ele está bem. Mas ainda assim ele está bem, mas ele vai disputar com o cara do Camilo Santana, né? Com alguém do PT ligado ao Camilo Santana, suponho. É o Mano, eu não sei, eu acho que é o Mano pode ser eleger eu suponho. Você acha que ele pode vencer no primeiro turno? O Ciro? Exatamente. Cara, eu acho que sem o apoio do PL é mais difícil. É mais difícil, tá? Mas eu acho que talvez ele continue como favorito no segundo. Porque o que eu falei, o pessoal do PL no segundo turno entre Ciro e PT, eu acho que vai acabar apoiando Ciro no Ceará, entendeu? Até porque a situação no Ceará tá muito ruim, a criminalidade comendo solta, aquelas cidades fantasmas lá no Ceará são refugiados de guerra, minha gente. Se a gente entende, e nós entendemos que o que está acontecendo agora com o crime organizado no Brasil é uma situação de guerra, né, e que tem que ser tratado como guerra, por que vai ter essa diferença semântica entre as pessoas que foram expulsas, uma cidade inteira sendo expulsas de suas casas pelos traficantes do Estado Paralelo e, não sei, na Síria, por exemplo, você tem refugiados de guerra, no Líbano, entendeu? Tem pessoas nas suas casas, chegou um monte de gente armada e expulsou. Entendeu? São refugiados de guerra do Ceará. A situação do Ceará tá muito, muito complicada. E o Ciro vai usar isso. E eu acho que ele é o favorito lá. As pesquisas mostram isso também. E assim, eu acho que agora vai depender muito do André Fernandes, porque o Ciro, me parece que ele tem uma boa relação, ou pelo menos uma relação mínima, com o pai do André Fernandes, que vai sair pro Senado. Isso pegou um pouco a Michelle também. Que assim, vai manter alguém do PL, vai ser logo o pai do cara aí? Por que não colocou a minha mulher de saia longa do PL mulher aí pra tá no Senado, entendeu? Vai tirar a vaga, vai tirar logo a minha? Ela fala isso no vídeo também. Então, não sei, eu acho que o Ciro ele vai tentar fazer aliança com o PL, mas agora também vai pegar mal agora pro próprio Flávio, se o Ciro aparecer falando bem dele, depois dos vídeos que a Michelle falou. Então, se não for agregar muito pro Ciro também, porque agora o Flávio tá numa situação que ele não pode ir lá fazer palanque pro Ciro e pedir pro pessoal votar no Ciro. Eu acho que já não tem mais clima pra isso. Então vai ficar essa coisa aí. Acho que ele vai tentar fazer mais com o André Fernandes mesmo. O André Fernandes, inclusive, que falou, né? Um dia antes do vídeo da Michelle, o André Fernandes, em entrevista, perguntaram pra ele: mas a Michelle não sei o que. Ele deu uma resposta ríspida, falou: a Michelle que faça o que ela quiser, o que vote em ela quiser, meu voto é do Ciro. Ele falou um negócio assim. Então é isso. Aparentemente o André Fernandes e o Ciro estão fechados. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Avante Missão!